os nomes, dou por aberta a sessão. Eu convido o nobre vereador Stepan Nersessian para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 46ª sessão extraordinária, em 19 de dezembro de 2008, presidência do senhor vereador Aloysio Freitas, presidente. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Pastora Márcia Teixeira, Dr. Nelson Ferreira, Paulo Serri, Vanderlei Mariz, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Jorge Pereira, Dr. Carlos Eduardo, Rogério Bittar, Cláudio Cavalcante, Jorge Felipe, Patrícia Murim, Dr. Jairinho, Charbel Zaí, B.S. Ferraz, Lilian Sá, Stepan Nersessian, Rubens Andrade, Renato Moura, Adilson Pires, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Luiz Humberto, Aspásia Camargo, Jorge Mauro, João Cabral, Luiz Carlos Ramos, Tereza Berger, Andréa Gouveia Vieira, Roberto Monteiro, Eliomar Coelho, Luiz André Deco, Argimiro Pimentel, Márcio Pacheco, Chiquinho Brazão, Silvia Pontes, Pedro Porfírio, Nadim de Rio das Pedras e Jorginho da SOS 40, assume a presidência do senhor vereador Aloysio Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, a convite. Encerra-se a sessão às 17h20. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro vereador inscrito é o nobre vereador Márcio Pacheco. Dispõe de 10 minutos, vereador. Senhor presidente desta sessão, neste momento, o vereador Stepan Nersessian, nobres colegas, imprensa, a razão da qual me traz na tribuna nesse momento é para, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de ter estado aqui nessa casa durante esses 4 anos, no meu primeiro mandato, como vereador da cidade, e agradecer a recondução deste mandato para um segundo mandato de vereador. A reeleição foi um grande presente para a minha vida, para a minha história como parlamentar. Sou muito grato àqueles que me confiaram essa possibilidade de ser reconduzido a essa casa, no qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte e de ser parte nessa nova história aqui nessa casa. Então, eu queria, em primeiro lugar, saudar os novos vereadores que virão, saudar os colegas que, por decorrência, também não foram reconduzidos, mas saudá-los e parabenizá-los pelos seus trabalhos aqui realizados, e saudar, enfim, esta casa. E faço isso por conta de uma história de 4 anos que aqui vivi e que agora viverei numa outra instância. Ao receber o convite do senhor prefeito eleito Eduardo Paes, vereador Stepan, para assumir na próxima gestão desta prefeitura a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei honrado por ter sido reconhecido pelo senhor prefeito eleito Eduardo Paes, um defensor desta tão nobre causa, que eu tive muito orgulho de defender aqui nesta casa, mas em primeiríssimo lugar tive a honra de aprender aqui nesta casa a importância de não defender a bandeira de um segmento, mas sim a defender a bandeira da pessoa humana. Essa foi a nossa intenção primeira, desde o primeiro dia em que assumimos esta casa. Meu querido líder, vereador Jairinho, meu nobre colega do PSC, partido que eu tenho muita gratidão de fazer parte novamente, e ter o Jairinho como colega e principalmente reconduzido ao cargo de vereador aqui nessa casa. Sinto pena apenas de não continuar ao seu lado aqui na casa, meu nobre colega, mas a secretaria estará à sua disposição. Continuando, eu então quero fazer aqui um breve relato do que vivi nessa casa, porque logo que assumi esta causa, me lembro, vereador Stepan Nersessian, que quando eu estava em meu gabinete, adentrou uma senhora muito simples.
E eu ainda nos meus primeiros passos como vereador, não pude mais esquecer da figura daquela senhora. Que ao entrar no meu gabinete, muito entristecida, chorando, muito abatida, estendeu as mãos e me mostrou um laudo médico. Um laudo médico amassado e que me pareceu, pela sua sinceridade e principalmente pela sua tristeza, que nem sabia ler o que estava escrito naquele laudo médico. Para minha surpresa, coube a mim, então, ler e dizer a ela o que tinha acontecido. E quando entrou no meu gabinete, nos meus primeiros 2 meses de mandato, ela disse: doutor, o senhor pode me ajudar? Talvez porque eu estivesse ali de terno e gravata, ela teria, então, a delicadeza de ter me chamado de doutor, Stepan. E eu disse a ela, se eu puder ajudar. E eu acho que essa é a máxima de um vereador: não prometer aquilo que não pode fazer, mas estar à disposição de atender a população a que ele representa. Eu acho que essa é a figura principal do parlamentar: servir o povo, estar à disposição. E quando ela então me deu o laudo médico, ali dizia, ela disse assim, esta frase me permita, as pessoas que nos ouvem pela TV Câmara, ela disse: meu bebê foi estuprado. E quando ela disse essa frase, o meu bebê foi estuprado, vereador Stepan Essessian, aquilo me incendiou por dentro, aquilo mexeu com a minha vida. E aquela senhora então me mostrou o laudo, e o bebê dela, vereador Stepan Essessian, era um jovem de 24 anos, um deficiente mental grave, deficiência intelectual grave, que havia sido violentado gravemente numa instituição aqui na cidade do Rio de Janeiro. E quando eu li o laudo médico, aquilo, mais do que mexeu com a minha vida, mexeu com um homem público. Porque aquilo tinha sido cometido por um profissional da saúde. E depois fomos descobrir que aquilo era gravíssimo. E aquilo então, meu querido presidente, me deu aquilo que de pronto eu digo: o grande combustível do homem público não pode ser a sua vontade de realizar. O grande combustível do homem público deve ser a vontade de que o outro realize o seu desejo. Não a sua vontade de que as suas realizações sejam principalmente concretizadas, não. Mas a vontade de que o sorriso volte na face alheia. O desejo de que ao olhar a vontade do outro realizada, aquilo te satisfaça. Essa é a grande arma do homem público. É ao fazer algo, saber que aquilo não te realizará e simplesmente dará a possibilidade de que alguém volte a sorrir. E aí é o grande combustível do homem público. O que eu podia fazer como parlamentar, como vereador, para devolver àquela mulher uma dignidade que lhe foi roubada, o filho que foi imaculado? Eu disse: eu vou fazer tudo o que puder. E aí, vereador Stepan Essessian, eu me lembro do dia em que tirei o paletó e o nó da gravata, e fui até aquela instituição e pude ver o dono daquela instituição apontando os dedos no meu rosto e disse: vereador, eu sou amigo de homens importantes e nada vai acontecer comigo. Nós prendemos aquele homem, vereador. Nós conseguimos fechar a instituição, uma instituição que tratava aqueles meninos e meninas deficientes como verdadeiros animais. E nós conseguimos fazer da força pública, não como parlamentar, porque nós não temos força policial, nem tampouco poder de polícia, mas fizemos com que a voz daquela mulher, daquela mãe, fosse ouvida. E a polícia atendeu. Naquele dia, vereador Stepan Essessian, eu pude ver o meu filho ali. Naquela época, perdão pela emoção, o meu filho tinha 3 anos, vereador. E a idade mental daquele jovem era de 3 anos. E, portanto, a visão que tive era como se o meu filho tivesse sido violentado. E ali, meu querido presidente, eu tomei para mim uma bandeira que foi muito maior do que simplesmente aprender as leis que defendem a pessoa com deficiência.
eu me tornei alguém que fui violado por ela. Eu fui violado por ela. Por que não dizer violentado? Por que não dizer também ferido por essa mancha que esta família... E, portanto, me tornei um aprendiz nos meus primeiros 2 meses de mandato. E foram 4 anos aprendendo nesta casa o que era conhecer uma causa por dentro. Aprendendo a dialogar, aprendendo a ouvir o segmento, aprendendo a ouvir as instituições, as mães e pais que sofrem porque não tem transporte público, as mães que sofrem porque não tem educação inclusiva, as mães e pais que sofrem porque não conseguem atender seus filhos dignamente, porque não conseguem ver seus filhos reabilitados, porque têm o sonho de ver seu filho andar. Porque quando o nosso filho fala, eu tenho um menino de 4 anos lindo, que de vez em quando fala errado. E quantas mães sonham em ver seus filhos falando uma só palavra, mesmo que seja errada. E não conseguem, porque não tem o seu tratamento, a reabilitação. E, portanto, esse era o sonho, vereador Stepan Essessian, era o sonho de tentar fazer com que o parlamento ajudasse o poder público, ajudasse o poder executivo a entender que são 15% da população. Nós estamos falando de 2 milhões de cariocas. Nós estamos falando de 25 milhões de brasileiros, 25 milhões de brasileiros. Nós estamos falando de 14,81% da população carioca. Nós estamos falando de 2 milhões de fluminenses. 1 milhão de pessoas estão na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, e é por causa desses, vereador, que eu me sinto honrado de assumir a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Uma secretaria que hoje, para muitos, pequenina, para muitos inexpressiva, mas para aqueles que necessitam de algo mais fundamental. E eu ouso dizer, talvez não possamos fazer muito, porque o Poder Executivo, em muitas ocasiões, como diz o dito popular, de estilingue vira vidraça. Natural do poder público, natural da política, ela é assim. Mas segundo as palavras do nosso prefeito eleito, Eduardo Paes, vamos fazer tudo o que for possível. E eu me coloco aqui como parlamentar que sou, à disposição desta casa, a quem eu tenho muito respeito e tenho a honra de dizer que fui um membro dela. Estarei à disposição para ser fiscalizado, estarei à disposição para ser acompanhado, mas estarei à disposição, mais do que ser criticado, para ser ajudado. Eu preciso da ajuda deste parlamento, vereador Stepan, e sei que Vossa Excelência, como um grande defensor da arte, da cultura e da ética, pode nos ajudar muito nesta causa. Então esta casa pode nos ajudar a fazer um bom trabalho, não para o vereador Márcio Pacheco, e logo o secretário, mas para a cidade do Rio de Janeiro. Por isso eu agradeço muito a este parlamento, e aqui a chegada da minha querida colega, futura colega, secretária de Qualidade de Vida, Cristiane Brasil, nossa querida vereadora reconduzida ao cargo. E eu termino fazendo esse meu agradecimento. Eu agradeço a esta casa, agradeço aos eleitores que me reconduziram ao segundo mandato de vereador, mas eu agradeço muito a oportunidade de estar numa secretaria que pretende devolver a dignidade àqueles que hoje não têm essa dignidade. Mais uma vez, a todos os meus colegas, peço perdão àqueles que por qualquer razão não fui um bom colega. Peço aos nobres funcionários desta casa, muito obrigado pela companhia, à secretaria da mesa, aos assessores da mesa, à imprensa, ao meu querido Sá, 52º parlamentar desta casa, sempre o Sá, que apesar, e digo apesar porque, não com tristeza, digo com fidelidade, foi e é um aliado do governo, para o funcionário que é, mas nunca se absteve em ajudar qualquer que fosse o anseio de um vereador, mesmo da oposição. Muito obrigado, Sá. Aos funcionários, à segurança, a todos, enfim, muito obrigado. Deus os abençoe a todos.
Nessa casa eu fui um defensor da vida. Fundamos o movimento Eu Defendo, fundamos o movimento contra o aborto, fizemos o nosso trabalho e lá continuaremos o nosso trabalho em defesa da vida. Essa é a nossa caminhada. Pautada na ética, pautada principalmente naquilo que consideramos fundamental, a defesa da vida sobre todas as coisas. E será assim. Então eu não me despeço do parlamento, vereador Stepani Ceciliano, apenas quero pedir aos senhores e senhoras, aos vereadores dessa casa, que recebam muito bem o excelentíssimo senhor vereador Dr. Eduardo Moura, meu suplente, um médico, muito bom médico, um homem público de excelência, um homem que na sua votação conseguiu quase 18 mil votos, e por uma composição partidária, primeiro suplente, mas honrará esta casa com representatividade de votos e com muito trabalho executado. Seja bem-vindo o meu querido colega e suplente, mas vereador, doutor Eduardo Moura. E aos meus 26.932 amigos que me honraram voltar para esta casa. Deus lhes pague a todos. Muito obrigado, vereador Stepani Ceciliano. E eu quero dizer ao meu querido nobre colega vereador Aloysio Freitas, e eu realmente estou emocionado, porque não foi à toa que o vereador Stepani Ceciliano está na mesa agora. Eu faço aqui um parênteses para dizer que há um ano atrás eu perdi meu pai, não é, vereador Stepani? Foi uma tristeza, a maior tristeza da minha vida foi perder meu pai. E o meu pai me dizia que se não votasse em mim, votava no vereador Stepani Ceciliano. Então, como meu pai é seu eleitor, vereador, porque eu costumo dizer que a mim ele pula, né, PIN, como meu pai é seu eleitor, vereador Stepani Ceciliano, eu quero lhe dizer que me sinto muito honrado em fazer a minha despedida com Vossa Excelência na presidência, porque é simbolismo de que todos esses 4 anos são dedicados também a meu pai. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Vereador Márcio Pacheco, em nome de todos os seus companheiros dessa casa, em nome da mesa diretora, dos funcionários, nós também desejamos para você que esse exercício de homem público, que nós podemos compartilhar com você nesses 4 anos, continue nessa sua jornada e que cada dia as pessoas possam estar mais ao seu lado, ensinando a você exatamente o caminho do homem público, que é, e Vossa Excelência sendo católico, um homem cristão, com certeza vai retomar para a política a beleza da oração de São Francisco, que foi deturpada durante muito tempo, quando pegaram e pensaram apenas o dano que se recebe para simbolizar um mau comportamento dentro da política. Mas que toda a essência da oração de São Francisco para valer te acompanhe, porque provavelmente ela vai refletir, vai indicar a Vossa Excelência o que um homem público deve fazer. Mais consolar do que ser consolado. Um grande abraço, muito boa sorte. E é o único momento em que eu falo, se Deus quiser, eu te vejo breve de volta, não. Eu espero que você fique durante os 4 anos à frente da secretaria. Tá bom? Tudo de bom. Próxima oradora inscrita, a vereadora Silvia Pontes, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, meu presidente Stepan. Boa tarde, os colegas que estão presentes. Eu, na semana passada, acho que foi o nosso presidente me concedeu 2 minutos, aí eu falei, 2 minutos é muito pouco para a gente falar um pouquinho dos 3 anos de mandato, né? Dizer que estou muito feliz. Me perguntaram, Silvia, eu não estou te entendendo, você não está se despedindo? Eu realmente não me sinto me despedindo, embora nem seja suplente para estar assumindo a qualquer momento. Mas essa casa, eu já estive nela há 15 anos atrás, né, quando fui chefe de gabinete, trabalhei com a Laura Carneiro e fiz um agradecimento muito rápido, mas eu acho que merece um agradecimento maior.
porque cheguei nesta casa há 3 anos, até nesses 3 anos, quando eu cheguei, foi assim, uma união de esforços de amigos, querendo que eu estivesse nessa casa. Eu agradeci a senadora Cátia Abreu, que é minha amiga pessoal, amiga da Laura, que lá em Brasília, né, enquanto Laura deputada, ela, conversando com o Rodrigo, disse para o Rodrigo da importância que via a Silvia vereadora. O que me orgulha muito, porque quando eu falo vereador, eu digo sempre que eu não sou vereador, eu estou, né? Até porque ano que vem eu não estou mais. Então a gente às vezes diz, eu não sou nada, eu sou Silvia, né? Eu digo sempre que eu sou remadora, porque o título ninguém tira, né? Então o esporte faz parte da minha vida muito forte, a família faz parte também da minha vida muito forte, os amigos. E aqui é interessante, Stepan, que tem oposição, tem os xiitismos, mas eu não fiz, entre os vereadores, eu levo grandes recordações de todos. Eu me sinto realizada quando eu volto e me vejo ao lado dos colegas. Não tem nenhum, nem a Andréia, que todo mundo diz que é marrenta, né? Eu tive uns momentos com a Andréia, mas é uma pessoa fabulosa, inteligente, que a Câmara, eu acho que tem que se enobrecer de tê-la no quadro, como outros colegas, como você. Então, os marrentos também são parceiros. E dizer que eu entrei nesta casa através do DEM, né? Nesse momento estou assim meio vulnerável, estou meio sem, meu barco está meio à deriva, porque eu estou sem voga, né? Porque por uma questão até que eu quero falar, porque é importante que o eleitor saiba. Eu, quando cheguei nesta casa, eu vim através do DEM, participei, fui fiel em todos os momentos. Em momento algum, eu fugi da minha fidelidade partidária. Mas por questões políticas de eleição, né, até isso me entristece um pouco, porque não entenderam. Eu queria fazer uma política, o Eduardo Paes, eu vejo o Eduardo, né, o prefeito que hoje a cidade abraça, é uma pessoa com uma vocação política muito grande, era um sonho dele, e não tem nada melhor na vida do que a gente, quando faz uma coisa, foi um sonho, e aí foi muita determinação, muito trabalho, e aí uma união de esforços. Como ele diz, juntos somos fortes. E aí, juntos nós fomos fortes, e eu, por uma questão de fazer o trabalho, o tema de prevenção, né, que eu acho que não precisa eu me apresentar como prevenção às drogas, e o Eduardo assumiu um compromisso comigo, e ele está cumprindo. As pessoas estão um pouco aflitas, porque o Eduardo não está falando na prevenção, mas ele tem um comprometimento, não é comigo, não é com ele mesmo. Ele é pai, tem 2 filhos, e a gente sempre conversou, e ele mostrou da importância que é esse trabalho. Se é secretaria, se é coordenadoria, isso não interessa. Interessa é manter o trabalho de prevenção. E isso, eu não tenho dúvidas que ele vai fazer. Ele está muito preocupado com essa questão. Nesse fórum que nós fizemos aqui de políticas públicas sobre drogas, tivemos a oportunidade de ter dados, né, da delegacia, do DECODE, que é da Delegacia de Combate às Drogas, o doutor Marcos Vinícius. Eu pedi para ele, na hora que o convidei, falei, ô delegado, eu queria lhe pedir só o seguinte, o senhor é a nível de Estado, mas eu queria que o senhor falasse só da política de drogas no Rio de Janeiro. E ele falou, vereador, infelizmente eu tenho uma notícia para lhe dar, que infelizmente toda política de apreensão de combate às drogas, 99,9% está na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse trabalho de prevenção realmente é um trabalho que tem que ser feito, né? Eu sempre digo que a prevenção é chegar antes. A prevenção não é monopólio de especialistas, mas eu acho que tem que ser de todo mundo, da família, dos pais, da igreja, da escola. Eu até aproveito aqui neste momento e peço que se faça uma reflexão. Estamos no momento de feriados, de festas, onde a gente sempre acha que comigo não vai acontecer. O jovem, no seu vigor,
eles sempre acham que as notícias ruins estão nos jornais e nunca acham que é com ele. Então, eu faço um apelo aos jovens, à família, que se tenham cuidado, vamos festejar o ano novo, mas a lei seca, né, que eu afirmo, não é seca, é uma lei apenas que, é uma lei prudente, que diz, se beber, não dirija. E a Silvia, como presidente da Comissão de Prevenção, eu saio daqui, Stepan, realizada porque uma comissão que é legislativa, ela foi para a rua e fez diversas ações, as ações não pararam, e eu, onde estiver, vou estar cuidando dessa bandeira. É um tema que nós temos que ter atenção, nós temos que ter, eu acho que é uma sensibilidade não só dos governos, mas a família também tem que estar preocupada, tem que saber com quem seu filho anda, isso é de fundamental importância, né? Como eu já disse, não adianta você ensinar, não adianta cercar a piscina, você tem que ensinar seu filho a nadar, porque o mundo aí fora está aí mesmo para os riscos. Essa jovem que vocês devem ter visto há uns 3 dias, que noticiou de uma jovem que morreu num navio, né? Isso daí acontece todo dia. Por acaso esse foi de novo, a imprensa falou, mas tem muitos jovens. Nós vimos esse caso do ex-marido da Suzana Vieira, de overdose, que morreu. Isso está toda hora acontecendo, e as pessoas não acreditam no azar. Então eu peço aqui a esta casa, tem alguns projetos meus aí tramitando, eu peço que os colegas tenham carinho na hora de votar, porque são projetos importantes. Por exemplo, que eu sei que eu estou ferindo interesses, que eu acho assim fantástico, que é de obrigar as casas, as boates, a colocarem um bebedouro de água potável. Por quê? Não é dizer, então é porque a água hidrata, se o jovem beber, ele vai se hidratar. Não é isso, não. A minha intenção é essa, mas não foi o meu objetivo. O meu trabalho é a redução de demandas. É para que o jovem, se tiver sede, ao invés dele comprar, ele geralmente, se a água é paga, ele não compra água, ele toma mais uma cerveja para matar a sede. Então, esse projeto é exatamente para que ele, se tiver sede, vai tomar água, então não vai beber mais. E como o álcool desidrata, a água vai hidratar. E um outro projeto que eu sei que está tramitando, que é esse, que teve polêmica aí semana passada, que eu pediria aos colegas, que é a permissão dos ambulantes vendendo cerveja na praia. Eu fiz um projeto de lei proibindo o ambulante vender bebida alcoólica na rua. Porque se a gente diz que beber e dirigir não combinam, se você está num sinal parado e se você oferece uma cerveja para o motorista, você está induzindo ao motorista a beber. Então, como o meu nobre colega Paulo Serri me fez umas considerações, dizendo para mim que isso era para dar emprego. Então, eu pediria que se desse emprego aos informais, que vendesse Coca-Cola, que se vendesse amendoim, que se vendesse biscoito Globo, vendesse mate, mas cerveja não. Então, com relação a essas questões, tem outros projetos que eu fiz, e eu pediria a vocês que realmente os colegas prestassem atenção nesses projetos de lei, que são de suma importância para casa. Eu não posso me despedir, até porque eu não me vejo despedindo, que eu vou viver tramitando por aqui, é dizer o seguinte: esses funcionários dessa casa são de excelência. Não estou puxando o saco não, porque eu não preciso de voto, né? A gente quando fala, está puxando o saco para dar voto. Não é isso não, eu conheço muitos aqui, eu encontrei há 15 anos atrás, e as carinhas são as mesmas, tem um saco enorme para aturar os vereadores, que às vezes enchem o saco, e dizer que estão sempre sorridentes, os seguranças dessa casa que fazem um trabalho maravilhoso, de vez em quando você está na rua, e eles estão olhando, a gente nem sabe, e eles estão cuidando da gente. Então eu quero agradecer essa mesa, que é maravilhosa, que está sempre atendendo a gente, agradecer em especial no plenário ao Zé Carlos e à Tânia, que toda hora está aqui com a gente, as minhas amigas aqui, que ficam registrando, né, a nossa fala, fazendo a ata, os meus colegas,
como eu disse, são todos, mas um beijo especial no Jorge Pereira, que eu chamo de tio, carinhosamente, né, e é assim um parceirão, mas não vou dizer que os outros não sejam, mas o carinho do Jorge Pereira comigo é especial. O Ivan Moreira saiu e ele ficou aqui, eu como nova na casa, né, ele tem me ajudado. Dizer para vocês que o meu gabinete, né, a minha equipe, que toda hora dizem para mim que eu sou muito chata, porque eu sou virginiana, então eu sou muito detalhista, mas não é nada disso, mas eu acho que faz a diferença quando você tem um grupo, uma família. O Antônio Sá, que está ali, que faz parte do patrimônio dessa casa. E dizer a vocês, passar uma mensagem assim, com relação ao prefeito Eduardo Paes, ele está com uma vontade política muito grande. Eu tenho certeza que nesta casa os vereadores não vão ficar aqui, né? Eu já passei nessa casa há uns 15 anos atrás, eu me lembro, que era ser oposição por ser. Tinha que votar contra. Eu acho que a política mudou, não é essa. Eu acho que a gente ontem teve um almoço de confraternização entre os que estão saindo, os que estão entrando, independente de partido. Foi um almoço muito cordial, onde o prefeito esteve presente, o Jorge Felipe, que também é uma figura forte nessa casa, que está sempre presente, nos ajudando, enfim. Eu tenho certeza absoluta que, de longe, né, embora eu vou estar um distante perto, dizendo que, para você gostar, você não precisa estar dentro, né? Não precisa estar perto, desde que você tenha dentro do coração. Agora, eu queria aproveitar e fazer um apelo às famílias que, dia 25 de dezembro, na festa, na troca de presente, na troca de abraço, não esqueçam de convidar o aniversariante, porque muitas vezes o aniversariante fica esquecido. Então, que no dia 25, né, no dia 24 para o 25, na hora de se trocar os presentes, trocar os abraços, que a gente pare um pouquinho e faça uma reflexão. O que significa o dia 25? O que significa o Natal, né? Então, o Natal é o renascimento de muita coisa, é o nosso renascimento, que a gente, cada um faça uma reflexão, né, dos erros, dos acertos, e dizer que é isso. Dizer a vocês que, com certeza, breve vocês vão saber aonde eu vou estar, que está todo mundo muito curioso. Eu estou bem, feliz, e dizer que a bandeira da Silvia Pontes é a prevenção, e pedir a vocês que a prevenção é chegar antes, como eu já disse. Então, que a gente sempre chegue antes, na família, no jovem, nos condomínios, na rua, e que a gente tome conta, sim, dos nossos filhos, mas tomando conta de um jeito que ninguém é dono de ninguém. Fechando, né, dizendo que, como eu disse, que a prevenção, eu insisto muito, falar, você é a vereadora da prevenção. Eu não sou a vereadora da prevenção, sou uma cidadã carioca, a remadora da prevenção, se quiser assim. Um beijo no coração de cada um, dizer para vocês que fica saudades, mas eu vou estar sempre presente. Um beijinho no presidente, o outro presidente, né, você é genérico, tá? Deixar um beijo também no Cláudio, no Argemiro, que está saindo, mas os amigos que estão chegando, tem muita coisa para dar, e é isso. Um beijo, vamos votar aí nos projetos que estão para vir. Obrigado, vereadora Silvia Pontes, em nome da mesa, aqui com a aquiescência da nossa vice-presidente, a pastora Márcia Teixeira. Nós desejamos também a você bastante força para remar a favor e contra a maré, mas que você continue aí nessa luta que é muito sincera e as lutas e as bandeiras, elas têm importância na medida que as pessoas realmente acreditam naquilo que estão fazendo e transformam aquilo num ideal de vida. E Vossa Excelência foi coerente esse tempo todo com o seu trabalho, então o que nós desejamos é um breve retorno, nem uma ausência da vida pública, não é só no Legislativo que se pode você desenvolver esse trabalho, mas que também tem um breve retorno à casa, que eu tenho certeza, cidadão carioca, os eleitores saberão compreender, e breve,
Vossa Excelência estará podendo dar continuidade ao seu trabalho legislativo. Muito obrigado em nome de todas as casas. A presidência franqueia a palavra. Não estão havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não tendo nenhuma manifestação para fazer uso da mesma, a sessão suspende-se a sessão até às 15h40. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria da vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto, a Patrícia Esteves Omena de Souza, pedagoga licenciada em letras. No orador, senhor vereador que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto, Ajuda Maria Monteiro, pedagoga, teóloga e professora. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto ao reverendo Cícero Rodrigues, juiz de paz eclesiástico. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto, Azor José de Lima, professor titular da Unirio e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto a Jomeri Raimundo Calomeni, advogado e técnico de orçamento e controle do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto a Francisco Cantissano, advogado e procurador aposentado do INSS, presidente da Confraria do Peixe. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Gouveia Vieira, requer a mesa diretora, forma regimental, concessão de um conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, senhora Lígia Daldo Tilira da Veiga, relevante serviço prestado em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador S. Ferraz, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, advogado e membro presidente da comissão da OAB Rio de Janeiro, Rubens Ricardo de Freitas Ouvidor, pelos relevantes serviços prestados à população da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do vereador Dr. Nelson Ferreira, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, ao coronel bombeiro da CBA 8, senhor Carlos Alberto Bonfim Marques. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Sebastião Pereira, campeão nos Jogos Sul-Americanos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Marcos Vinícius Freire. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, requer da mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Daniel Dias. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Agberto Guimarães. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto ao padre Gilson de Oliveira da Silva, formado em Direito Canônico. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano à senhora Delma Gonçalves Pretinha. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor José Roberto Miranda Perillier,
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Silva Pontes, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano, a senhora Fernanda Venturini, jogadora de voleibol do Brasil, considerada uma das maiores levantadoras de toda a história do esporte. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano, ao senhor Carlos Eduardo Matos, médico atuante que trabalha em benefício da saúde pública. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Jorge Felipe, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto, à ministra da Casa Civil, Dilma Vana Rousseff. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do senhor vereador Jorge Felipe, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto, ao juiz Carlos Alfredo Flores da Cunha, presidente do Fórum da Barra da Tijuca. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Técio Damião Novanta de Almeida, técnico de atividades judiciárias, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do vereador Aloysio Freitas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor Júlio César da Costa, presidente da PAI, de autoria do vereador Aloysio Freitas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Edinaldo de Carvalho Silva, editor do jornal Educar, de autoria do vereador Aloysio Freitas. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao doutor José Francisco Domingos Ramos, médico cardiologista, de autoria do vereador Aloysio Freitas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requero a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto, Dr. José Dalmo Teixeira, médico da Secretaria Municipal de Saúde, de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, da forma regimental, a concessão de medalhas de mérito Chiquinha Gonzaga, a poetisa Tereza Dumont, da autoria do vereador
Aloysio Freitas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, de forma regimental, a medalha de mérito Pedro Ernesto, a Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho, de autoria do vereador Márcio Pacheco. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do vereador S. Ferraz, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão de medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, empresa Pet Shop Balalu Limitada. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do vereador S. Ferraz, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão de medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, empresa Rações do Engenho Limitada. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do vereador S. Ferraz, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão de medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, a Michele Barroso Pires. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do vereador Chabel Zaíbe, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Barack Hussein Obama, presidente eleito dos Estados Unidos da América, pela sua destacada vida política, visando a união das nações. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do vereador Argemiro Pimentel, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão de medalha de mérito pan-americano a professor doutor em Educação Física, Manuel José Gomes Tubino. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Nadinho Rio das Pedras, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao doutor Edson dos Santos Fontes, advogado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao vereador eleito pelo município de Seropédica, Maximiliano Oliveira de Souza. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Cristiane Brasil, requer a mesa diretora, a forma regimental, concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao ilustríssimo senhor Luiz Augusto Tavares Russo, médico. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto à pastora Márcia Teixeira. Pastora Márcia Teixeira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão da medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, ao senhor Cláudio Murilo Cavalcante, relevante serviço à causa dos animais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do vereador S. Ferraz, requer a mesa diretora, forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto, Arthur Henrique Yunes Pereira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora pastora Márcia Teixeira, requer a mesa diretora, a forma regimental, que seja concedida a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto a Milton de Oliveira Filho, administrador hospitalar e diretor do Hospital de Acari. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora pastora Márcia Teixeira, requer a mesa diretora, a forma regimental, concedida a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao doutor João Cedícias, chefe da divisão de Humanidades e professor titular de Espanhol e Inglês da Faculdade do Condado de Essex, Newark, Nova Jersey. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto a Fernando Avelino Banstein Vieira, presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da senhora vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, a forma regimental, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto à contadora Joséia Lúcia Ferreira Barbosa Neme. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Lucinha, requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão de medalha de mérito Pedro Ernesto a Luciene Ardente de Almeida da Rocha,
arquiteta da Secretaria Municipal de Saúde. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria da vereadora Silva Pontes. Requer a mesa diretora, a forma regimental, concessão da medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, a senhora Lúcia Veríssimo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta as redações finais das seguintes matérias. Projeto de lei número 1341-A, 2008, autoria, senhora vereadora Tereza Berger. Estatuto do usuário dos serviços e das ações de saúde no município. Projeto de lei 1637-A, 2008, autoria, senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, estabelece princípios para o planejamento e execução de políticas públicas do município do Rio de Janeiro. Projeto de lei 1872-A, 2008, mensagem número 174, 2008, autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2009. Projeto, decreto legislativo do número 285-A, 2008, autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, concede o título de cidadã honorário a Marina Silva. Projeto, decreto legislativo 410-A, 2008, autoria da mesa diretora, cria cargos de provimento em comissão no quadro pessoal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Caso não sofra emendas de redação, serão considerados aprovados e irão autógrafo nos termos do artigo 249 do parágrafo 1º do Regimento Interno. A presidência suspenderá a sessão por alguns minutos, a fim de possibilitar aos senhores vereadores o exame das matérias elencadas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Não tendo sofrido emendas de redação, a presidência declara que as redações finais estão aprovadas e irá a autógrafos nos termos regimentais. Passa-se ao expediente final. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira utilizar a palavra, a presidência irá proceder à leitura do ofício encaminhado pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora, concernente ao relatório das atividades legislativas. Excelentíssimo senhor presidente, comunicamos a Vossa Excelência, cumprindo as determinações contidas no Decreto Legislativo número 26, de 24 de junho de 1991, que o relatório das atividades legislativas dos senhores vereadores, à Câmara Municipal, referente à 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, já está sendo processado pelos senhores que compõem a Secretaria-Geral da Mesa Diretora, e tão logo seja concluído, encaminharemos a Vossa Excelência a fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 31, 12º do Regimento Interno. Na oportunidade, gostaria de destacar o profissionalismo, o empenho e a dedicação dos servidores da Secretaria-Geral da Mesa Diretora e das diretorias de processamento legislativo, de comissões e de apoio legislativo, que com eficiência e afinco ajudam a engrandecer o corpo de servidores da Câmara Municipal. Renovo mais uma vez protesto de estima e distinta consideração. Respeitosamente, Tânia Mara Martinez de Almeida, secretária-geral da Mesa Diretora. Convido os 9 vereadores, Sami Jorge, vereadora Leila do Flamengo, vereadora Silvia Pontes, vereadora pastora Márcia Teixeira, vereadora Patrícia Morim, vereadora Aspásia Camargo, arriarem as bandeiras nacional do município ao som do hino nacional.
nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavem do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A presidência suspenderá a sessão, aguardando a confecção da ata desta sessão, que já está sendo processada. Está reaberta a sessão. Convido a nobre vereadora Silvia Pontes a proceder à leitura da ata da presente sessão. Ata da 149ª sessão ordinária, em 23 de dezembro de 2008. Presidência dos senhores vereadores Aloysio Freitas, presidente, Stepan Necessian, segundo suplente, e Leila do Flamengo, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Nelson Ferreira, Luiz Humberto, Alexandre Cerruti, Luiz Antônio Guaraná, Márcio Pacheco, Chiquinho Brazão, Renato Moura, Jorginho da SOS, Carlos Caiado, Cristiane Brasil, Vanderlei Maris, Paulo Serri, Carlos Bolsonaro, Dr. Jairinho, Adilson Pires, Stepan Nercessian, João Cabral, Aloysio Freitas, Rubens Andrades, Sebastião Ferraz, Rogério Bittar, Tereza Berger, Roberto Monteiro, Pastora Márcia Teixeira, Luiz Carlos Ramos, Nadinho do Rio das Pedras, Silvia Pontes, Patrícia Morim, 28, assume a presidência o senhor vereador Aloysio Freitas, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Stepan Necessian, segundo suplente. A presidência dá ciência ao plenário que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta as redações finais das seguintes matérias. Projeto de lei números 1341-A, 1637-A e 1872-A,
e projetos de decreto legislativos números 285-A, 410, todos de 2008. Caso não sofra emendas de redação, serão consideradas aprovadas e irão a autógrafos nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. A presidência suspenderá os trabalhos a fim de possibilitar aos senhores vereadores o exame das matérias elencadas. Suspende-se a sessão às 16h20. Lida a ata, a presidência convoca para o dia 1º de janeiro de 2009, às 10 horas, sessão solene de instalação da 8ª legislatura. Dou por encerrado o 2º período ordinário de sessões da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura.